graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente nessa manhã de domingo. Querido amado, a nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, ela fala sobre o homem do pecado. E a nossa leitura bíblica se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, que nos diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. E que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus e tudo que se chama de Deus ou se adora, de sorte que ele intentará sentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia ainda quando estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já é ministério da injustiça, que o ministério da injustiça já opera. E somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados por todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre, amados, dar graças a Deus por nós, irmãos amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho nos chamou para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas pela palavra, para que seja por epístola nossa. Então, amados, a nossa lição de hoje da Escola Dominical, ela fala sobre a parte de escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Você pode ver aqui atrás um mapinha de escatologia. Bem, queridos, essa lição, então, ela fala sobre a parte escatológica, principalmente sobre o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. O anticristo que será usado por Satanás para afrontar a Deus e para perseguir Israel. Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa lição de hoje. Qual é o caráter dele, a missão e o destino final do anticristo. E a Bíblia nos relata em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que o espírito do anticristo já opera no mundo. Bem, amados, nós vamos ver que desde os tempos bíblicos, muitas pessoas se opuseram à vontade de Deus e também a perseguir Israel e a Igreja de Cristo. Bem, o título principal do personagem do homem do pecado, como a gente já falou, é anticristo. Você pode conferir em 1 João, no capítulo 2, versículo 18.
O apóstolo João, ele sempre atento aos sinais do fim do tempo, soube exatamente nos enumerar e desmascarar os antecedentes para a aparição do homem do pecado. No Apocalipse, o homem do pecado, o anticristo, ele é descrito como a besta que sobe do mar. E se nós retroagirmos lá em Daniel, ó, lembra aqui, ó, a visão de Daniel, a estátua? Então, nós vamos ver que lá ele é apresentado como o príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26. E o Senhor Jesus mostra como ele despreza o Pai e o Filho, e aparece lá em João, o apóstolo João fala sobre isso, que ele aparece mentindo e enganando a muitos. Então, queridos, qual é a natureza desse homem do pecado? Bem, o homem do pecado, ele será usado por Satanás e poderá confundir muitos. E ele é uma espécie de ungido do diabo. E na força do maligno, a Bíblia fala que ele realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recebê-lo como se fosse o próprio Deus. Você pode conferir na nossa leitura bíblica no capítulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4. E qual é a missão desse homem do pecado? Ele tem 4 missões. Quais são essas missões? Primeiro, se opor a Deus. Segundo, opor-se a Israel. Terceiro, opor-se a Jesus Cristo. E quarto, opor-se à Igreja de Deus. Bem, primeiro, como oposição a Deus. Satanás, ele não ignora o fato, queridos, que ele não tem como derrotar a Deus. João 42:2 fala que bem sei que tudo podes e que nem Jó, aliás, 42:2 fala que bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Por essa razão, o diabo procura se voltar contra as obras divinas. E ele tenta principalmente evitar que o evangelho de Cristo seja pregado sobre toda a face da terra, para que o reino de Deus seja instalado. Então, amados, nós precisamos orar, vigiar e falar do amor de Cristo a tempo, fora de tempo. A gente, nesse período de quarentena, nós podemos falar do amor de Deus, podemos mandar mensagem através das mídias sociais. Então não perca seu tempo porque você está dentro de casa em quarentena. Continue falando do amor de Deus, continue orando, continue vigiando, continue propagando o amor de Deus para quem quer que esteja ao seu redor, amados. E ele se opõe ferozmente, né, aos santos, aos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Você pode conferir em Daniel no capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 21, no primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, e em Apocalipse também no capítulo 12, você pode conferir isso. Nós precisamos, amados, orar e vigiar e crer na promessa de Romanos 16:20, que diz que o Deus de paz, aleluia, esmagará em breve a Satanás debaixo dos nossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Aleluia. A segunda missão que a gente falou, que o homem do pecado tem, que o anticristo tem, é opor-se a Israel. O diabo, ele vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. E, amados, você pode ver na história que a destruição em massa, houve uma destruição em massa do povo de Israel durante a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. E na grande tribulação, olha, que você pode ver aqui atrás, ó, no mapa, na grande tribulação, o homem
do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma só vez. Mas Jesus retornará em glória para que todo Israel que permaneceu aqui seja salvo no finalzinho aqui, ó, da grande tribulação. A terceira missão do anticristo é opor-se a Jesus. Como homem do pecado, ele tem a dupla função de opor-se e colocar-se no lugar de Cristo. Para que o mundo, na época da sua revelação, possa acreditar que ele é o verdadeiro e o Messias e Salvador verdadeiro. Você pode conferir lá em Mateus, no capítulo 24. No início, nós vemos que ele, quando Jesus era menino, tentou matá-lo, mas como não conseguiu, ele tenta prejudicar, ele tenta tomar o lugar de Deus, o lugar de Jesus Cristo. O anticristo, o homem do pecado, ele também tenta colocar nas pessoas que Jesus não veio em carne, que ele veio, apareceu em espírito e tenta botar tantas mentiras e mazelas para desacreditar do poder de Deus, da encarnação de Deus no homem Jesus Cristo e para invalidar a sua morte lá na cruz do Calvário. E a quarta oposição que o anticristo fará é a igreja. O homem do pecado, ele se põe impiedosamente contra os discípulos de Jesus. Você pode ver lá em João, no capítulo 15. E ele sabe usar, arquitetar as artimanhas dele para tentar destruir a igreja de Cristo. Por isso, amados, nós precisamos estar continuamente orando e buscando ao Senhor para que Ele venha nos dar discernimento para entender o que é espiritual, o que é carnal, o que nós temos que lutar contra as nossas armas espirituais. Isso é importantíssimo, amados, que nós estejamos ligados com Deus. O nosso último tópico fala sobre a destruição do homem do pecado. Bem, então logo a igreja de Cristo, amados, aqui ó, seja arrebatada, exatamente aqui ó, a igreja de Cristo for arrebatada, o que vai acontecer? Bem, Deus permitirá que Satanás, através dos seus dois escolhidos, o anticristo e o falso profeta, reinem absolutamente durante um período de falsa paz que durará 3 anos e meio. Essa falsa paz durará durante 3 anos e meio, conforme Apocalipse 13:5. E o anticristo será um agente político e o falso profeta será um delegado religioso. Qual será a missão do anticristo? Primeiro, o falso profeta, juntamente com o anticristo, ele terá o objetivo de incentivar cada vez mais o ecumenismo. Para quê? Para que possa aumentar mais a situação que a gente vê em relação à união de todas as religiões para formar uma única religião verdadeira, entre aspas, né? Então, a gente vê isso, que o inimigo, o anticristo, ele vai ter essa missão e ainda vai priorizar a questão da unificação, além espiritual, também econômica. Você pode ver que, se nós formos olhar alguns anos atrás, nós não tínhamos blocos, esses grandes blocos econômicos, né? Sobre o euro, né? Nós não tínhamos esses grandes blocos com o Mercosul, mas de uns anos para cá, nós vimos que isso vem se propagado tremendamente.
E com isso, o que acontece? Ele vai usar tudo isso para desviar a palavra de Deus e destruir também qualquer testemunha de Cristo durante a grande tribulação. Passado esses 3 primeiros anos de falsa paz, nós vamos ver que o anticristo vai começar a fazer misérias e também provar da ira divina. Nós vamos ver aqui a abertura, então, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Hoje, nessa aula, a gente não vai ter como detalhar porque é muita coisa, mas eu só quero encerrar para você que o anticristo verá a sua ruína no auge da sua administração. O falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo no Gena, assim, que termina a batalha do Armagedon. Né? E depois do milênio, Satanás também fará companhia a ele e os seus anjos. Então, meu querido, eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo que o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que você possa permanecer fiel para que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você possa subir juntamente com ele. Fique na paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.